Revista Justiça Entrevista. E agora no Revista Justiça vamos falar sobre as tendências de um novo mundo para os advogados, principalmente agora, com essa pandemia do coronavírus. Como será o futuro da advocacia? Eu converso sobre esse assunto com o Dr. Marcos Bittencourt, ele que é advogado da União, professor de inovação e também youtuber. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite, sempre um prazer conversar com os amigos da Rádio Justiça. Professor, vamos lá então. Temos agora uma crise provocada pela pandemia. Eu gostaria que o senhor trouxesse para nós o que essa pandemia vai trazer para o advogado, para o futuro desse advogado. Realmente nós temos que analisar com muita calma esses tempos desafiadores que nós estamos passando e, logicamente, nós encontramos normalmente os escritórios de advocacia com uma visão muito tradicional e que receberam um abalo, um choque com esses novos tempos, principalmente numa situação que criou, na verdade, alguns fatores que eram imprevisíveis normalmente numa carreira na área jurídica. Então, nós estamos vendo a necessidade de vários escritórios que estavam muitas vezes ali refratários a inovações, terem agora que enfrentar no seu dia a dia algumas tecnologias que não são tão novas, mas são muito úteis, principalmente para nós levarmos até o nosso cliente, eventualmente ali uma questão, eventualmente trazer a esse cliente uma mensagem até mesmo de otimismo em relação aos seus processos. Como então que o profissional tem que abrir os olhos para ter uma visão de mercado pós-pandemia, ou até durante essa pandemia? O que nós enxergamos já no primeiro momento é que o escritório de advocacia ele não deve aguardar o final da pandemia para tomar alguma atitude, porque nós não sabemos quando se encerrará esse período conturbado. Então, antes de tudo, o escritório de advocacia, o advogado líder, os advogados que atuam, eles têm que buscar antes de tudo, ferramentas para continuar conversando com os seus clientes, mas antes de tudo, observar que aquela imagem que eles tinham antigamente, o escritório de advocacia recepcionar o cliente, talvez nós não vamos encontrar da agora em diante. Então, cada vez mais será comum encontrar a possibilidade de você conversar com o cliente a respeito através de videochamadas. Então, antigamente havia um custo muito grande para o cliente, quando era de um outro estado, de uma outra cidade, de arcar com os custos da viagem de um advogado, até mesmo com a estada do advogado no hotel, e da mesma forma o advogado terá que se adaptar a não ter que viajar e falar presencialmente com o seu cliente, mas antes de tudo utilizar as videochamadas, a tecnologia, para da mesma forma mostrar ao cliente que o custo talvez da sua ação também será reduzido nesse instante. Então, antes de tudo, os escritórios de advocacia, eles têm que repensar o relacionamento com os clientes e principalmente o aspecto da comunicação com esses clientes. Então, eu encontro muitos escritórios de advocacia que, por exemplo, estavam ampliando a sua estrutura, colocando uma sede em Brasília, uma sede em São Paulo, uma sede em Porto Alegre, e, de certa forma, esse investimento que estava sendo feito pelo escritório da advocacia, ele, de certa forma, vai mostrar, com o passar do tempo, que é possível substituir a presença física do cliente por uma videochamada. Então, irá ocorrer naturalmente uma redução de custos no relacionamento do cliente com o seu advogado. O senhor não acredita que haverá falta daquele cliente que quer ter o contato com o advogado, olho no olho, ver se o advogado pestaneja ou dá algum sinal que não há interesse na causa? Realmente nós vamos encontrar, num primeiro momento, isso é muito comum, um desconforto nas videochamadas,
mas nós vamos desenvolver este novo hábito, vai ser algo muito comum, muito natural para as pessoas. Quando nós temos ali um encontro presencial, uma outra pessoa, nós temos ali a linguagem corporal que fala muito forte. Então, praticamente 70% da comunicação é feita através da linguagem corporal. Então, você tem a pessoa ali tridimensional na sua frente. Quando nós fazemos uma videochamada, nós temos uma imagem bidimensional e nós temos uma dificuldade, inclusive, de comunicação. Por isso que as videochamadas, às vezes, são tão desgastantes para algumas pessoas, porque para elas compreenderem a mensagem que está sendo transmitida, elas têm que prestar muito mais atenção do que uma conversa presencial. Então, essa mudança do meio físico para o meio digital pode causar, no início, um certo desconforto, mas é algo que vai criar novos hábitos, tanto para o advogado como também para o cliente, permitindo dessa forma, como eu disse, uma redução de custos. Doutor Marcos, e a questão dos nichos que poderão ser explorados? O que o senhor pode sugerir? Eu entendo que cada vez mais os advogados vão ter que desenvolver certas habilidades, um círculo de competência muito específico para atender os seus clientes. E quando nós falamos nicho, significam clientes que tenham realmente, digamos assim, a possibilidade de serem bem atendidos pelo advogado, pela sua expertise, pelo seu conhecimento na matéria. E algo que talvez seja interessante qualquer advogado observar é o seguinte: a partir do momento que você passa a se comunicar com o cliente pela tecnologia, principalmente pelas videochamadas, isso acaba te transformando de um advogado que tinha uma atuação no âmbito local para um advogado que tem uma atuação no âmbito nacional. Porque a partir desse momento você cria uma expertise onde você pode atender os seus clientes em qualquer lugar do Brasil, graças à videochamada. Então, a ideia de aumentar o seu nicho fica muito claro a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, a pessoa tem que se conscientizar claramente a respeito disso. O seu escritório, por menor que seja, às vezes é constituído apenas por você, mas o teu escritório agora tem uma abrangência nacional, talvez, dependendo até da área de atuação, uma abrangência global. Isso é muito interessante, porque não é uma visão que nós estamos acostumados. Eu lembro quando eu fui estudar no Vale do Silício, em São Francisco, que ali eles falaram um ponto muito interessante, uma visão muito interessante. Em São Francisco, nós temos em torno de 800 mil habitantes, mas mais da metade da população não é oriunda dos Estados Unidos. Principalmente eles vieram da Ásia, da Europa, aqui da América Latina e assim por diante. A partir do momento quando você monta um negócio fora da sua cidade, automaticamente você pensa numa escala global. O que está acontecendo em relação à pandemia para os escritórios de advocacia é que eles têm que ter essa compreensão. A partir do momento que você não vai se deslocar com tanta frequência em viagens de avião, viagens de carro, você passa a ter um atendimento também em todo o território nacional. Isso, de certa forma, é libertador e também, de certa forma, pode até acalmar as preocupações do cliente, as preocupações do advogado, porque agora poderá encontrar clientes em outros lugares e não apenas na sua cidade. Sem esquecer que o advogado, quando começa a atuar fora do estado que ele tem a Ordem dos Advogados do Brasil, ele precisa fazer o pedido de uma OAB suplementar, né, doutor Marcos? É verdade, dependendo da atuação, se tiver que muitas vezes protocolar alguma ação, alguma petição num outro estado, normalmente existe essa preocupação por parte da OAB. Talvez a própria OAB tenha que repensar alguns aspectos para facilitar o exercício da atividade pelo advogado. Isso é um problema que surge
e com a prática deverá ser resolvido também pela OAB. Estou conversando com o Dr. Marcos Bittencourt, advogado da União, professor de inovação e youtuber. Estamos falando sobre o futuro da advocacia, principalmente agora nessa época de coronavírus. O senhor falou sobre o escritório do advogado ser somente ele, e temos aí vários home offices. Como esse advogado do futuro, a advogada do futuro, deve planejar, projetar esse escritório do futuro, esse home office, por exemplo? É uma coisa que, em primeiro lugar, chama a atenção, é que aquela estrutura, às vezes, um pouco básica que nós tínhamos em casa, em termos de tecnologia, isso acaba se modificando. Então, necessita um investimento maior em termos de computadores, em termos de internet, em termos de equipamento em casa, inclusive para você ter uma boa câmera, para você conversar numa videoconferência e ter daí uma melhor apresentação, inclusive, para o seu cliente. Existe a possibilidade, e não é algo tão distante assim, é algo que nós até já verificamos, a possibilidade até de você participar de uma audiência a partir da sua casa. Isso para o advogado que atua isoladamente, permite um custo menor nas suas despesas, porque encontro muitos advogados que eles só se sentem realmente no exercício da profissão quando eles têm um escritório para chamar de seu. E, no fundo, o escritório do advogado atualmente talvez seja o celular, o smartphone, porque através disso ele poderá se comunicar com o seu cliente e até mesmo, como nós conversamos aqui, fazer uma audiência utilizando a boa qualidade da sua câmera. Então, o investimento no home office é infinitamente menor em comparação a uma estrutura de um escritório de advocacia. Então, nós temos que ver também esses ganhos que surgiram a partir dessa mudança de comportamento, mudanças de hábitos que surgiram por causa da pandemia. É lógico, nós podemos ficar nos lamuriando a respeito das dificuldades, mas nós podemos encontrar aqui, talvez, resultados muito mais interessantes, que iriam acontecer, talvez, numa velocidade menor. E nós fomos aqui, de certa maneira, engolidos por essa onda, e agora a gente tem que aprender, literalmente, a surfar nesses desafios que surgiram. E o que não pode faltar no home office, Dr. Marcos Bittencourt? Eu acredito, e isso é algo que de imediato as pessoas já perceberam, uma boa apresentação. Você tem que fazer como se fosse um estúdio. Isso nós temos que nos preparar da melhor maneira possível. Aquilo que você vai apresentar na sua biblioteca, por exemplo, aquela visão bem tradicional do advogado, né? A biblioteca atrás, os livros de direito, eventualmente ali um quadro, a luminosidade. Então, esse cuidado com a apresentação é algo muito importante, porque você começa a ter que se comunicar com a pessoa pelo Skype, pelo WhatsApp ou uma outra tecnologia que possa surgir. Então, é muito importante você estar bem apresentado em relação ao home office. Então, você tem que também se mostrar asseado, porque aquilo que você vai transmitir, que você transmitia antes presencialmente, agora você vai apresentar pelo meio digital. Então, nós já encontramos aí algumas dificuldades, até mesmo em relação a outros operadores do direito, que são, às vezes, surpreendidos durante uma reunião, durante um encontro com o cliente, onde a pessoa não se preparou adequadamente para conversar com o cliente, com o parceiro, em relação a essas videoconferências. Então, eu acredito que é muito importante você programar. Todas as pessoas vão ter que ter um estúdio em casa. Nós estamos vendo até pela própria televisão, os jornalistas, principalmente quando eles são de outros países, que tem que fazer uma chamada ao vivo para a televisão, você encontra que alguns se preocupam com a apresentação que será feita, com o entorno, e outros talvez transmitam uma mensagem um pouco mais perturbadora, digamos assim, aonde pode transmitir muito da personalidade da própria pessoa.
Então, uma coisa que nós não podemos deixar de lado é a apresentação. É uma nova forma de comunicação. Da mesma maneira, agora, cada vez mais, terá que ter uma produção de conteúdo do advogado nas redes sociais. E algo que eu sempre menciono, sempre destaco, as redes sociais não são feitas para os amigos, as redes sociais não são feitas para os familiares, as redes sociais, principalmente se é um escritório de advocacia, é para você mostrar para o cliente o que você está produzindo, o que você está estudando, como que você está trabalhando. Então, eu acredito que os escritórios de advocacia terão que repensar as redes sociais para produzir muito conteúdo para que, da mesma forma, eles possam ser encontrados por potenciais clientes. Muito bem, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, Dr. Marcos Bittencourt, mas quero agradecer o senhor, o Dr. Marcos Bittencourt, advogado da União, professor de inovação e youtuber, falando conosco hoje sobre as tendências de um novo mundo para os profissionais do direito. Professor e Dr. Marcos Bittencourt, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite, um abraço a todos e até a próxima.